Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa FAATcast, um programa pensado com muito carinho, com muito cuidado, com a ideia de levar a todos vocês muita ciência, bate-papo sobre atualidades, trocas de experiência, enfim, muita coisa que nós vivemos, inclusive, nos nossos clubes acadêmicos. E hoje, no nosso primeiro programa, a gente tem o prazer em receber aqui alguns ex-alunos nossos, que vão contar um pouquinho de algumas vivências que tiveram aí ao longo de momentos, né? Hoje eles já estão aí nas faculdades, no mercado de trabalho, mas há um tempinho atrás, eles estavam lá no colégio, estavam na escola e eles aceitaram o desafio de irem para muito além dos muros da escola. E olha que vocês foram muito além. Então sejam bem-vindos, Pedro, Gabi, Kaique. Muito Prazer obrigada. tê-los aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E aí, gente, vamos começar aqui a contar, né? Como eu falei, assim, são experiências incríveis que vocês vivenciaram. E a gente tem momentos aqui desde os mais engraçados aos mais tensos, né? Então, como por exemplo, conta pra gente como foi a saga pra gente ir pra Índia. Não, sim, gente, vocês não entenderam errado. Índia. Essa galera foi pra Índia. O que vocês foram fazer na Índia, gente? Foi realmente uma saga, desde o começo, na verdade, né? Desde quando a gente foi avisado. A gente foi avisado pouco mais de 2 meses antes da viagem. Então, vocês receberam o convite, mas tem que pagar tudo. Então, foi uma saga desde o primeiro momento para realmente conseguir esse dinheiro e tudo mais. Não, e eu me lembro, só para o pessoal de casa entender, né? Nós participamos sempre de Olimpíadas científicas e foi a partir, né, da nossa participação em uma das Olimpíadas que nós recebemos o convite para ir para uma convenção de economia e comércio, né? Na Índia em 2017, foi isso? 2017. Se não me engano. 2017. E eu lembro que quando a gente recebeu o convite, foi aquela coisa assim, uau, nossa, caramba, que ideia bacana, que oportunidade incrível. Até o momento em que nós sentamos para fazer o orçamento. Sim. Foi exatamente isso. E aí, eu acho que foi exatamente essa cara do tipo... Eita, gente, não é barato ir pra Índia. Não. E eu acho que a nossa aventura começou aí. Conta um pouquinho pra gente como foi essa aventura antes da gente chegar lá, né? Isso, exato. A aventura começou antes, como eu falei, a gente foi avisado 2 meses antes. Aí a gente falou, não, vamos, beleza. Aí sentou eu, a Gabi, o Rogério e a Mari que foi, mais o professor. Ah, quanto é? Ah, 10 mil reais a passagem aérea, era 7 mil reais a passagem aérea, na verdade, mais 3 mil a inscrição. Então, tipo, no mínimo era 50 mil reais que tinha que juntar. E foi isso, foi avisado 2 meses e meio, no máximo, antes, assim, então foi uma correria. E aí a gente juntou a escola, juntou muita gente, né? Eu lembro que eu andava com o Rogério na rua, fazendo... Pedindo patrocínio. Pedindo patrocínio, fazendo livro de ouro. Tipo, qualquer 2 reais que davam pra gente comemorava, Vaquinha como online. se vaquinha online a gente fez. A gente ganhou caneta, lembra? A gente ganhou 3 mil canetas. Foi, nossa, tinha a história das canetas, é verdade. Sim. A gente ganhou 3 mil canetas, vendeu Eu na... tenho canetas até Tem até hoje? Eu também tenho até hoje. Tenho até hoje caneta. A gente vendeu nas feiras, Feira do Alvinópolis, feira no centro, vendeu aqui na faculdade também, na Unifat. Aí fizemos um bingo, né? O bingo, bingo muito rentável, precisava juntar dinheiro rápido. O bingo foi muito bom. Show de prêmios num domingo à tarde, Isso. que eu me lembro. Que inclusive nós movimentamos toda a escola, né? Sim. Alunos, pais, professores, todo mundo estava lá para poder ajudar no show de prêmios. Todo mundo ajudou. Tinha professor fritando pastel, professora fazendo atendimento no caixa. É verdade. E uma coisa muito engraçada que eu me lembro, que foi muito bacana, assim, quando eu passei nas salas para contar, né? Olha, a gente tem uma equipe que vai para essa convenção na Índia, estamos fazendo vaquinha online, show de prêmios, tal. E eu me lembro de um aluno, na primeira sala que eu entrei, ele tirou do bolso um dinheirinho todo amassadinho e ele falou assim, eu já queria fazer a minha doação. E aquela atitude dele gerou a boa ação dos outros. E aí, de repente, foi um tirando moedinha daqui, moedinha dali, da mochila,
e eu saí da sala com uma caixinha. Sim. Eu lembro de você chegando falando, Gente, Muito olha, feliz. doaram! consegui. E eu me lembro que foi assim, agora pausa para momento fofura. Foi um momento assim que me pegou de surpresa, porque eu não esperava aquela atitude deles. E assim, os nossos alunos são muito fofinhos, né? Porque foi tão bonitinho, foi tão espontâneo. E aí um foi fazendo, o outro foi fazendo, e isso se repetiu nas outras salas, sem eles se comunicarem. E eu lembro que dessa primeira sala que eu saí, eu chorei. Eu chorei e falei assim, ai, gente, então, momento fofurômetro. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que estava lá na sala de aula e que tirou aquela sua moedinha para fazer a sua doação, tá aqui, gente, Muito ó. obrigada. Deu certo. Deu certo. Obrigada. Foi muito bacana. Sim. Acho que é interessante também ressaltar que acho que se fosse só nós alunos que, né, engajássemos nessa ideia, Uhum. acho que a gente não chegaria tão longe. Não. Então, acho que é importante falar que, sim, que a gente chegou tão longe pelo engajamento de todo mundo, né? Sim. A Eli super já, sim, a gente vai conseguir, a gente vai, e aí então o envolvimento de todos os professores e Todo pais, e todo mundo mesmo, assim, Sim. desde, né, dessa questão da arrecadação do dinheiro, mas também eu lembro de, por exemplo, professores ajudarem a gente a estudar também, né, pra... Tinha que não, sim. preparar, pra né? Exato, preparar, exato. Então, acho que a gente Tinha que conseguiu... preparar, inclusive, com o inglês da Índia. Né? Isso também foi outro Foi- desafio. E aí, falando em inglês da Índia, conta pra gente, quando vocês chegaram lá, né, um pouquinho sobre essa competição e como foi chegar num país com uma cultura tão diferente, né, da nossa, assim, porque é uma diferença enorme. Então, conta pra gente como foi esse momento depois que vocês chegaram lá. Ai, olha, eu acho que tem várias versões desse momento. Primeiramente, porque tem gente que saiu de lá falando que nunca mais voltaria. E hoje você voltaria? Não, acho que não. E não sei, gente como eu, sei lá, eu voltaria. Então, assim, foi literalmente um choque de realidade. É outro mundo, simplesmente, assim, né? Como a gente estava até conversando há um pouquinho atrás, a gente realmente vê animais na rua, vacas na rua. E elefante? Tinha elefante? Elefante, a gente Elefante na não. rua a gente não viu. A gente não viu. Macaco tinha bastante. Macaco, Uhum. sim. Então, assim, realmente um choque de realidade. O trânsito, né? É totalmente caótico comparado com o nosso. E a gente, 4 pessoas numa moto. Ninguém tem retrovisor. Ninguém tem retrovisor. Se o carro for muito grande, fica uma pessoa e essa pessoa é o retrovisor. Sim, Aí ela fica gritando lá. exatamente. Tipo, tá no idioma deles, né? Mas gritando, ó, tem gente aí, não sei o quê. Muita buzina. Buzina, nossa, Buzina. totalmente, Mas e aí, as vacas lá são sagradas mesmo? Só não matam, né? Só não comem a vaca de fato, mas é como se fosse um cachorro de rua. Tipo, Sério? comem lixo, só não maltratam mesmo, mas larga lá. Ficam jogadas na rua. Exato, assim. exato. Mas não cuidam, não. Só na novela que cuidam mesmo. Que tem música que dá alimentação. Na realidade, Na pelo menos realidade. onde a gente ficou, né? Às vezes, como sim. a Índia é grande e também tem muitas pessoas, né? Sim. Então, talvez onde a gente ficou não tinha essa relação tão próxima nesse sentido. Legal. Mas, no geral, pelo que a gente viu, né? Era como se fosse cachorro de rua. Acho que é a melhor comparação mesmo. Poxa, que coisa, né? E falando em realidade, eu me lembro de um relato, né? Do Rogério. O Rogério, pessoal, também é um ex-aluno nosso, ele não pode estar aqui conosco hoje, mas ele trouxe, né, como bagagem dessa viagem, um relato, assim, que foi muito emocionante, foi um relato muito intenso. Inclusive, assim, foi tão intenso que ele contando, eu conseguia imaginar e eu me emocionei com o relato dele. Então, eu acho que seria muito legal, assim, a gente ouvir do próprio Rogério, assim, que momento foi esse, que emoção foi essa, o que aconteceu para que ele tivesse, né, essa experiência tão intensa. E então, vamos ouvir um pouquinho do relato do Rogério? Oi, tudo bem, pessoal do Fatcast? Meu nome é Rogério. Aí ele pediu para eu contar um pouquinho como foi a chegada do nosso grupo que foi para a Índia, né? Que foi eu, Kaique, Gabriela e Mariana.
Então, quando eu cheguei lá, eu era um menino de 17 anos e eu vi, por mais que eu tava muito entusiasmado com a viagem, primeira vez que eu visitei outro país, eu tive um pouco de choque, cultural, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente sofre de uma imensa desigualdade social, só que lá é diferente por causa que as camadas são muito mais próximas, né? A gente enxerga várias pessoas em nível de extrema pobreza. Por exemplo, quando a gente chegou lá do aeroporto, saiu do aeroporto, tinha algumas mulheres ali com um filho no colo e o aeroporto era um pouco afastado da cidade, pedindo dinheiro com, com as roupas um pouco sujas. Eu lembro uma vez que a gente saiu do shopping e a gente se deu de encontro com uma pessoa com uma perna com elefantíase, em um estado bem assustador, assim, de você ver. E você vê esse choque cultural, o choque de quantas pessoas têm dinheiro e quantas outras não têm. Eu fiquei um pouco. Eu fiquei um pouco triste, assim, os primeiros dias. O Kaique veio falar comigo, mas eu fiquei um pouco chocado, assim, de ver que a gente espera sempre fala assim, o Brasil é tudo ruim, né? A gente fui para lá com essa visão e às vezes eu senti saudade, sabe, do Brasil. Não que aqui seja bom, né? De todo bom, mas lá pra mim era mais triste aquela realidade. Mas, enfim, foi uma viagem muito boa, gostei bastante, aprendi muito lá. Também amadureceu essa experiência para mim, tanto de viajar, conhecer gente de outros países, conhecer padrão de outras culturas, né? E beijão, beijão pessoal, beijão Eli, tchau, tchau. Bom, gente, que experiência incrível, né? Assim, e sabe de uma coisa? Essa experiência que o Rogério relatou aqui pra gente, ela me faz pensar, inclusive, numa coisa. O quanto nós vemos e vivenciamos esses momentos, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e por conta da nossa rotina, a gente sempre passa por aquele lugar sempre, todos os dias, e a gente eu acho que a gente perde a sensibilidade, parece, né? A gente vê situações, né, assim, dessa forma, como o Rogério nos relatou, aqui no nosso cotidiano, e a gente não é sensível a isso. Não fica tão marcado, né? Exato. Então parece que a gente vive tão no automático, né? E aí a gente pensa, o que que a gente pode fazer? Né? O que que eu posso fazer para mudar a realidade dessas pessoas? Será que eu preciso ir para um outro país, vivenciar uma outra cultura para me sensibilizar ou para entender que eu me sensibilizo com esse tipo de situação, né? E às vezes gestos simples do nosso, Uhum. né, boas ações, né, do nosso dia, na nossa semana, às vezes pode mudar a vida de uma pessoa, ou nem tanto a vida de uma pessoa, mas você pode diminuir o sofrimento de alguém, Sim. né? Então, foi uma experiência muito marcante que me faz parar para pensar um pouco nisso, né? O quanto eu posso trazer, que nós podemos trazer isso para cá e entender que isso também nos marca, que isso também nos sensibiliza. E a partir daí, o que que nós podemos fazer, né? Quais são os nossos gestos diários e boas ações que podemos fazer para diminuir o sofrimento do outro, né? Então, são experiências incríveis, assim, que a gente vive no nosso dia a dia e que esses relatos aqui trouxeram para mostrar, né, que o que que pode acontecer com a gente, né? Poxa, éramos adolescentes, estávamos na escola e de repente vivemos tudo isso, Sim. né? Então, Gabi, Kaique, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente.
E o que vocês podem falar aí um pouquinho mais pro pessoal de casa que realmente marcou vocês e que a gente pode levar adiante aqui para eles? Ai, gente, não desistam. Como eu comentei, claro que a gente tinha uma rede de apoio muito grande e que não são em todos os lugares que é possível, né, encontrar né, essa rede de apoio tão grande que a gente teve. Mas persistam e corram atrás, porque é possível, essas coisas são possíveis de acontecer, essas experiências, elas não são impossíveis de se acontecer. Então, que nem né, o Kaique frisou bastante aí, que em 2 meses a gente conseguiu juntar 50 mil reais. Exato. Então, realmente, não desistam, persistam, porque é possível, vai dar certo. Exato, e é legal, né, tá em ambientes assim que tipo, conseguir te proporcionar experiências como essas, né? Lógico, a gente fez todo o apoio, mas como a Gabi falou, tanto um apoio de pessoas que nos ajudaram financeiramente, mas também a gente tá Sim. dentro de um clube ali, trazendo essa participação. E primeiro é marcante pra vida, no sentido de experiência total, assim, pensando só em coisa pessoal. Mas se você levar pro profissional, também tem bastante coisa, até tava conversando aqui há pouco, que sempre num processo seletivo que eu participo, sempre tem uma pergunta, quando você precisou ser inovador, ou conta uma experiência legal, porque isso faz diferença, né? A sua experiência faz diferença, tanto, por exemplo, relacionar um pouco com as culturas que você já vivenciou, mas também com situações que você precisou pensar fora da caixa, isso faz diferença ali também no mercado profissional, né? E eu sempre conto exatamente essa participação, porque foi marcante pra mim, no sentido de eu nunca vi tanto dinheiro, né, em tão pouco tempo. Vocês Então, não sabiam que era possível, né? não, Juntar tanto não. dinheiro assim em pouco Exato. tempo. não, a gente tava, tipo, não, vamos pro desafio. A gente, lógico, não desistiu, em nenhum momento parou pra, não vai dar certo, coisa nesse sentido. A gente todos os dias tava empenhado nisso. Sim. E fez acontecer de fato, mas no geral, tipo, se você fosse pensar assim, pelo lado racional, só assim, não, é possível? Não. Então, tipo, já iria desistiria. Aí, né? Mas não foi o nosso E a caso. gente vê que foi algo muito além da competição. Sim, não, com totalmente. A certeza. competição, na verdade, no final ficou em segundo plano, né? Totalmente. Totalmente segundo plano, né? Exatamente. Mas essa garra adiante de vocês terem, assim, agarrarem a oportunidade, falar, não, a gente Sim. vai conseguir. E a vivência que vocês tiveram lá, né, de estar numa cultura muito diferente, é o que marcou Sim. para toda a vida, Pra né? toda a É a vida. bagagem que a gente leva, né? Que Até, bacana. até comentei amizades que a gente tem até Uhum. hoje, dessa experiência, e ter conhecido tanta coisa, né? Como você falou, a competição até ficou em segundo plano, a gente fez muitos passeios Por esse turísticos, a gente Sim. conheceu o Taj Mahal. Então também deu para aproveitar bastante. Sim, né? então é isso, as experiências ficam marcadas, assim, a persistência vale a pena, muito a pena. Muito. Que bacana. Bom, falando em experiências, estamos aqui com o Pedro. O Pedro tá aqui quietinho na dele, mas ele não poderia deixar de estar aqui no nosso primeiro programa, porque não é todo dia, né, Pedro, que um aluno tem a oportunidade e a honra de ser convidado para passar uma semana na NASA e participar ali do programa deles do International Journey, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi essa experiência, como que chegou o convite, e o que aconteceu quando vocês estavam lá. Conta aí pra gente. Através dos projetos, né, que a gente realizava, né, no colégio e participação das feiras, a gente acabou conhecendo o braço direito acadêmico da NASA aqui no Brasil e, bom, ele conheceu o colégio, gostou do que viu por lá e nos convidou convidou os alunos para fazer essa imersão. Sim, eu lembro que nós estávamos num evento em São Paulo, alguns projetos, né, realizados por alunos do colégio, num evento que era o Science Days, Isso. se não me engano. Acho que era no Morumbi, não era? Isso, e aí o pessoal, né, conheceu os nossos alunos e ficou encantado, assim. Falou, nossa, esses são os projetos que vocês fazem? Né, são alunos de faculdade? Não. Não, segundo médio. E tinha alguns ainda Menos, menores, né? E aí foram lá, conversaram, depois foram no colégio, né? Conheceram vocês e conversaram com vocês e ficaram assim, nossa, que bacana, assim, que gostoso. Então, acho que começou por aí, né, Pedro? Isso. E você sempre muito engajado em vários sim. projetos, né? Aí,
bom, tanto que né, nesse dia que a gente se conheceu, a gente nem estava no Science Days de fato, né? A gente estava apresentando Sim. na Febrace, né? Aham. Mas, né, a gente acabou conhecendo. E, bom, e quando apareceu a oportunidade, não teve outra coisa a não ser correr atrás, né? Isso, abraçar, Então, né? então, e como, né, diferente do caso, né, do Kaique e da Gabriela, é que foi uns 8 meses antes, Sim. porque acho que isso foi em março, fevereiro, né? E a Isso. viagem foi em final de E setembro. teve uma preparação, né? Vocês Isso. fizeram toda uma preparação ao longo desse Uhum. tempo antes para poder ir para lá, né? Isso, porque né, não dá para chegar lá sem nenhum conhecimento de Sim. paraquedas que não, né, não vai dar certo. Bom, e foi muito legal quando a gente chegou lá, porque tinha uma turma de São Paulo e uma turma de Santa Catarina, dava umas 16 pessoas no total, eu acho. Uhum. Mas chegando lá, a gente conheceu outras pessoas, outros grupos de outros lugares do mundo. A gente lembra que a gente via muito indiano também, Uhum. tinha lá, né, japoneses, então já teve essa troca Cultura. de cultura e já foi legal. Que bacana. E também uma coisa, né, interessante na imersão que, que eu vi, que uma mensagem legal que eu vi, é que quando a gente pensa em NASA, trabalhar na NASA, a gente só pensa no quê? No engenheiro de foguete. Só pensa, ou no engenheiro, no Uhum. matemático, com outras coisas. Mas lá, a gente pôde ver que todas as áreas importam. Praticamente todas, porque a Sim. gente conheceu biólogos, geólogos, né, cientistas, engenheiros, Uhum. mas né, todas as áreas, né, a área de biológica, a área de humanas, a área de exatas, então é legal, porque no consenso a gente só pensa no exato, né, Só. quando quis dizer a NASA. Nossa, muito bacana. Eu me lembro, né, você, o Lucas Mesquita O Lucas também, né, foi, que era do colégio e também fazia parte ali da delegação brasileira. Eu lembro de vocês contarem que vocês conheceram algumas pessoas importantes ali, uhum, que, né, trouxeram para vocês muito aprendizado, né? E uma dessas pessoas foi um cara, gente, vocês não vão acreditar, tá? É sério que vocês conheceram o Gary Study? sim, foi no primeiro dia já que a gente fazia vários projetos, né, Uhum, nos dias de imersão, e um deles foi construir uma plantação que fica sem terra, né, que ficava sobre a água. uhum, E, né, porque é o único meio de cultivar plantio fora da terra, no espaço, né? uhum. Então, a gente construiu lá com canos, com água corrente, uma plantação com... só não tô lembrando o que plantava, mas eu acho que era feijão, alguma coisa assim que vai fácil. E fez justamente no primeiro dia para dar tempo de no final da semana Você vê o já ter resultado, né? sabido, né, quem deu certo, quem não deu certo. Uhum. Eu acho que foram umas 4 ou 5 plantações, era grande, né? Era uma boa estrutura, tinha luz em Uhum. cima, a luz UV. Acho que das 5, só 2 plantaram. A minha não cresceu Não nada. cresceu. Não. Que pena. Mas, não, mas É, espera, conta pro pessoal de casa é, quem é esse cara. o Gary Stewart foi o consultor, né? O biólogo consultor do filme Perdido em Marte. Então, e é justamente, né? O experimento tem justamente a ver com o que ele fez no filme, né? Sim, De plantar as exato, né? batatas e de cultivar. E outra pessoa também legal que eu conheci foi uma mulher alemã, que o cargo dela, você pode dizer que é uma segurança interplanetar, porque ela faz o controle das moléculas que saem nos foguetes e dos que entram. Não deixou nenhuma bactéria, nenhum organismo que possa fazer mal pra gente ou pra alguma coisa que exista lá fora. Nossa, que Então, bacana. Nunca imaginei que existia segurança interplanetária. Uma é, é, pessoa responsável por segurança interplanetária. também, e também, por exemplo, a gente conheceu uma programadora, uma engenheira indiana também muito legal, esteve com a gente lá todos os dias também. E, né, igual eu falei, né, o interessante demais é ver né, todo esse leque que abre, né? De possibilidades, né? Uhum, De áreas, sim, né? Como tem porque, tanta coisa envolvida. sim, porque também, além na NASA, a gente visitou
A gente visitou uma high school de lá, né, que seria um ensino médio daqui, e uma universidade de lá, que também abriu mais ainda o leque, mais coisas novas que a gente viu, né? Então, isso que foi muito legal. Ah, que bacana. Gente, quanta experiência, né? Muito edificante. E a gente poderia ficar aqui conversando e batendo papo, e batendo papo, porque tem muita história para contar. É muito bacana. Pedro, muito obrigada pelos Eu seus que agradeço. relatos. Foi muito bom ouvir você aqui, né? Estar com você aqui nesse momento. E eu tenho certeza que o pessoal de casa, né, as crianças, os jovens que estão nos ouvindo, conseguiram entender, né, a importância que se tem de se estar preparado para quando as oportunidades vêm, né? Isso aqui vale como um todo aqui para a gente, né? Então, você teve que se preparar e você tinha que estar preparado para poder aproveitar essa baita oportunidade, poder estar aqui hoje e contar essa experiência, né? Que com Exato. certeza levou para a vida, né? Não, muito bacana. Bom, gente, eu gostaria então de me despedir de vocês, agradecer mais uma vez pela participação, de todos. Foi muito bacana, um relato muito interessante e com certeza incentivou muita gente de casa a pensar um pouquinho e falar, poxa, se as oportunidades vierem, tem como eu ir atrás, mesmo que inicialmente eu acho que não é possível, né? E me preparar, né? Não perder aí nada e se preparar o tempo inteiro, porque esse preparo do nosso dia a dia da escola, da nossa vivência ali na escola, que vai fazer a diferença, né? E o primeiro passo é não negar. Não negar. Já chegou e Isso. negou. Não. O primeiro passo é não fazer isso e saber que dá-se um jeito. Sim. Exato. Lutar, fazer que dê um jeito. E, por exemplo, né? Se não deu dessa vez, vai aparecer outra oportunidade. Você vai Sim. conseguir, você já vai ter mais preparo. Uhum. E assim que vai dar tudo certo. Com Sim. certeza. Bom, acho que a gente que agradece pelo convite É também. E assim, né, qualquer oportunidade que eu tenho de falar da Índia, A gente fala, a né? gente fala. Então, muito obrigada. E é exatamente isso que ele falou. Então, e o Pedro também complementou. Qualquer oportunidade que surgiu, pensa bem aí nela. E abraça. Abraça, exato. E abraça forte. Exato. Ela vai querer Entendeu? escapar, mas você Não abraça. deixa. Que você consegue. Exatamente. Não desistam. Então, com certeza. Muito obrigada, gente. Vamos agora dar uma pausinha, porque no próximo bloco nós voltaremos com mais alguns ex-alunos que vão contar pra gente sobre a história do foguete Fujão. Até lá! Estamos de volta e agora vamos bater um papinho com mais 2 ex-alunos. Estamos aqui com o Matheus, com o Luigi. E não, tá, gente? Não é uma dupla sertaneja, mas sim 2 alunos fogueteiros da equipe Sigma que vão contar um pouquinho aqui pra gente, né, meninos? Sobre que história é essa de foguete Fujão. Conta aí pra gente. Foguete Fujão, mais conhecido como nosso queridíssimo Gebedaia, Grande Que está Gebedaia. aqui. que está na nossa mesa aqui, está dando sua luz para nós hoje, né? E digamos que foi uma desventura em série acontecida em 2019, né? Foi uma loucura. Loucura, só loucura atrás de coisa, né? Então, Sim, os meninos participaram, gente, só para vocês terem uma ideia, dentre, né, várias competições, vários eventos que eles participaram, né, em lançamentos de foguetes, eles participaram em 2019 da Mostra Brasileira de Lançamento de Foguetes, que foi organizada pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. né? Uhum. E nós fomos lá para Curitiba, e aí, gente, lá só aventuras ou Só doideira. desventuras, não, né? assim, a gente tem a hipótese de que as coisas não podem dar certas, né? Quando o nome do foguete é Gebedaia, enquanto o nome dos outros foguetes das outras escolas eram H-50, 2K-28.
Supermodel. Então- Gebedaia. Grande Jebedaia. Grande Gebedaia. Pequeno, grande Gebedaia. Pequeno E grande. por que ele é o foguete fujão? O que aconteceu? Bom, a história é a seguinte, né? Antes de a gente ir pra Curitiba, né? Onde que foi o campeonato, a gente tava com um sério problema com paraquedas, né? A gente tinha medo do foguete subir e não cair. Daí a gente reformulou o paraquedas, colocou um paraquedas novo, um que aguentasse o tranco. Só que o foguete foi em teste. Né? A gente testou com paraquedas antigo, mas não deu tempo de testar com paraquedas novo. Uhum. Sim. E a gente foi pra Curitiba e o primeiro teste dele, curiosamente, ia ser no mesmo dia que ele ia voar pra valer no campeonato, né? E beleza, né? A gente já com medo já, porque a gente tinha assistido aos lançamentos de outras equipes, né? Que a gente não foi os primeiros a se lançarem. E a maioria das equipes ou explodia na base, ou não subia, ou não abriu paraquedas e caía que nem um míssil no chão, né? Eu me lembro de alguns lançamentos. Foi bem preocupante. Então Sim. a gente tava com medo, né? Daí beleza. Chegamos lá, nossa hora lá, a equipe do FPR falou assim, não, bora lá, equipe Sigma então, equipe de colégio FAT de Atibaia. Vamos lá, gente, felicidade. Foguete na base lá, o Arthur, né? Grandíssimo Arthur, que não está aqui Sim. conosco. Foi lá pra colocar o foguete e acompanhar o lançamento. E o resto da equipe tava todo mundo acompanhando de longe, né? Porque, querendo ou não, a gente tava com medo de explodir também. Daí beleza, aquela ansiedade, contagem regressiva, 5, Sim. 4, e o foguete lançou, o foguete subiu. E vamos falar, foi um lançamento de primeira, hein? Foi. bonito. O foi único bonito. problema é que foi tão bonito que o dia tava nublado. E o foguete subiu muito. Sim. E ele passou das nuvens. Curiosamente, muito mais do que precisava, né? Curiosamente, Exatamente. assim, a meta era 50 metros, o foguete subiu 197. Então vamos Foi. começar por aí. Daí beleza, o foguete subiu 197 metros, passou das nuvens, a gente olhando pra cima e eu estava com a minha cabeça pensando, de duas uma, ou ele cai que nem um míssil, ou ele abre o paraquedas e a gente não vai achar mais ele, Uhum. né? Daí até que então surge como uma esperança, senhor Jebedaia das nuvens, com o paraquedas aberto, uma comemoração lá embaixo, todo mundo gritando, Jebedaia! O único problema, né, é que o paraquedas abriu até demais, né? E ele começou a flutuar por cima do campus inteiro, Sim. todo mundo comemorando que estava em cima do campo de lançamento, até que ele começou para cima das araucárias. E ele foi indo, E foi e foi indo. E a esperança, assim, ela vai morrendo, assim, aos poucos, assim, dentro de você. A comemoração vai minguando, né? Hum. A gente foi ficando cada vez mais quietinho, né? Ai, meu Deus, pra onde ele tá indo? Como que a gente vai recuperar o foguete? Exatamente. A minha esperança era já estar entrando no Mercado Livre e perguntando quanto custava um novo, né? Porque eu não tinha mais esperança de recuperar o foguete, né? Imagino. Mas depois que ele caiu, obviamente, em cima de uma araucária de não sei quantos metros, acho que tinha uns 30 metros de altura que ele negócio lá. Possivelmente. E minha esperança morreu naquela hora, mas foi feito uma operação de resgate com o nosso queridíssimo Poltran, que nos assiste, espero que esteja nos Sim. assistindo. Nosso Um grande abraço. Salvador, Verdade. Professor Salvador Antônio dos Carlos Foguetes, Poltran. o professor Carlos, Antônio Carlos Foltran, né? A gente chamava ele de Foltran. Não sei se ele ainda participa da comissão organizadora lá dos lançamentos de foguetes, mas olha, valeu, Salvador dos Foguetes. Salvou nossos sonhos. Né? Mas vamos falar, hein? Vocês tentaram bastante antes, Uhum. né, Luíde? Conta um pouquinho aí pra gente. O que você se lembra daquele momento em que vocês estavam tentando subir na árvore e eu não deixei? Depois do nosso pequeno teste, finalmente, do paraquedas, que deu muito mais certo do que a gente esperava, o foguete acabou caindo na árvore e, para pegar ele, o pessoal da comissão trouxe uma escada que, por acaso, também não era do tamanho que a gente precisava. Não. E ficou lá o pessoal da equipe da Sigma segurando a escada pro Foltran subir na árvore e pegar o nosso foguete, o foguete Fujão. Mas olha, tem umas fotos muito engraçadas dos meninos tentando fazer o resgate do foguete, né, meninos? Foi uma loucura. Dá uma olhadinha aí, porque tem umas coisas muito engraçadas, né? Foram várias tentativas. E eu me lembro, né, meninos, que assim, fizemos cálculos para a construção do foguete, né? Fizemos ali os testes dos motores, tudo lindo, maravilhoso. A gente só não contou com uma variável. A Lady Murphy. O vento. Então, eu tenho até aqui uma dica, tá? Para os fogueteiros de plantão, acho que os meninos vão concordar aqui comigo, que é
antes de fazer o seu lançamento, verifique a previsão do vento. E outra coisa, né, meninos? O que a gente pode dar de dica aí sobre o paraquedas? Porque eu lembro que muitas equipes não encontraram o seu foguete, porque não foi só o nosso que fugiu. Não. O primeiro de tudo é testar, né? Sim, Fazer um teste antes de lançar o foguete. O primeiro de tudo também, antes de qualquer coisa, para o seu paraquedas abrir, coloque uma camada de proteção entre o explosivo e o seu paraquedas, para o seu paraquedas não pegar fogo quando estiver descendo, tá? isso também. Que foi o nosso primeiro teste esse, tá? E depois de tudo, faça um furo no meio do paraquedas, para ele cair mais rápido. Vai cair muito rápido? Vai. Mas você vai ter ele nas suas mãos, não em cima de uma Mas vai calcada. fugir Não vai cair em cima menos. de uma Vai árvore. fugir menos. E a cor, né, meninos? Eu acho que a cor do paraquedas Sim, faz sim. muita Sempre diferença. fazer um paraquedas de uma cor bem chamativa pra Sim. conseguir ver ele caindo, né? Porque vocês entraram na mata, olharam para cima e começaram a procurar e conseguimos encontrar o paraquedas. E eu lembro que muitas equipes não conseguiram, né? Ficaram ali procurando o tempo todo. Os foguetes estão lá até hoje. Com certeza. Quer dizer, não sei se até hoje, né? Pode ser que... Talvez o GPS, né? Exatamente. Mas eu me lembro que foi um dia muito tenso, né? Mas de muito aprendizado. Foi um dia muito gostoso e que depois nós demos muitas risadas, né? E rendeu o 4º lugar na competição, hein? É verdade? É verdade, não podemos esquecer disso, hein? Rendeu o 4º lugar. Então, que tal a gente passar um pouquinho do lançamento do foguete? O que vocês acham? É uma boa. Opa, Pra se galera tiver aí, ver. se tiver Não, aí. a gente tem sim. Alerta de spoiler, tá? O vídeo, ele capturou o momento da fuga. Fica aí com o foguete Jebedaia, o nosso foguete Fujão. Sigma. 3, 2, 1, vai. Nossa! Nossa senhora! Foi! Mano! Cadê? Gente, eu não tô vendo nada. Tô vendo. Achei! Mano! Perdemos o foguete, mas foi. Abre. Eu ouvi estouro. Abriu. Eu escutei, a segunda estágio era assim, Foi muito alto. Onde? Nossa, tá muito alto, cara. Ih, vai embora. Nossa senhora! Vai embora, perdeu o paraquedas. Nossa! Tá muito alto! Perdeu o foguete. Dá tchau pro foguete. Tchau. Olha só onde o foguete foi. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? O que vocês acharam, meninos? E aí, conta um pouquinho dessa lembrança. Foram um tempo muito incrível, assim, tipo, além das lembranças dos lançamentos, a viagem em si foi sensacional com todo mundo, com toda a equipe. Eu só tenho saudade só das desventuras em si, né? E saudade também de ver esse Jebedaia voando. Olha, tá aqui. Podemos resgatar aí, né, esses momentos e quem sabe voltar a lançar com a equipe, os pioneiros, né, da equipe Sigma. Um passarinho verde me diz que ainda tá ativa a Sigma. Sim, pois é, hein? Ainda está ativa. Deixamos aqui o convite para quem quiser participar da equipe Sigma. É só se inscrever, procura a coordenação lá no colégio. E quem sabe os meninos aí não podem futuramente ser os nossos tutores, né? Porque experiência eles têm, Quem hein? sabe se uma nova Sigma vai lançar o Jebedaia 2.0 de novo, né? Autografado pelos pioneiros. Aí sim, hein? Aí eu curti. Bom, gente, então ficamos por aqui. Agradeço super a audiência de vocês e espero por vocês no nosso próximo podcast. Beijo no coração. Beijo. Falou.